Fiz um mais cedo, mas nem gravei. Fui ver, nem gravei. Tá lá. Tá, o diário. Ele ficou acima, então. Legal. Vê que o 240 está fazendo falha, senão. Ah, o diário aqui. Ele falhando nesses pontos que ele respeitou, procurar por compra. Esse diário aqui ele pode até se pagar, né? Que ele paga um micromovimento primeiro. Durante o dia ele vem, se paga. Depois começa a devolver esses pontos aqui e a gente compra. 240? 240. Tá falho. Isso aqui é retração. Isso aqui é alvo. Isso aqui é alvo. E a decisão. É alvo. Tá, a gente vai trabalhar primeiro. Tem que ver o que ele fez, né? Marcar aqui como tração. É, ele fez esse último movimento aqui de impulsão desse movimento. É tração, impulsão. Então aqui a gente vai ter movimento de baixo aqui, né? Que pode ser pago. Esperar a falha dele ou vender. Depender da abertura, né? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui no fundo. Aí, ó, abriu no meio. Então aqui a gente vai ter esse movimento aqui ainda, desse movimento de impulsão. Tentar vender até os pontos que o diário respeitou. Esses pontos de decisão aqui, ó, para impulsão da alta, é os alvos que a gente tem. E o semanal também, né? Só que o semanal já trabalhou muito, então ele não tem tanta relevância. É isso, né? Alvo diário. Tá legal. Isso se ele passar da mínima desse 4 aqui, né? Mas vamos ver. Então é isso. Dá play aí. Colocando a velocidade 3. Tá, ele abriu pagando. Movimento micro aqui do 30. Falhou, retraiu maior. Pronto. Aqui a gente vai procurar por venda nessa região aqui. Essa região aqui que ele está trabalhando. Nossa região de compra é o fundo dessa fibra e venda 50%, claro. É isso, né? Tentar pagar o aqui o diário, os pontos que ele respeitou, claro. E na maioria das vezes ele tende a fazer isso, né?
eu fiquei foi negativo mesmo, porque eu não sei o que foi que eu fiz com as ordens, meu brother, que ele veio e desceu de uma vez, velho. Eu acho que eu não coloquei stop, eu não subi, eu fiz alguma merda, entendeu? Por isso que eu vou treinar mais até com menos contrato. Espera aí que eu vou ver o que, é que tu tá falando. Tá, você já se pagou, né? Pagou a Fibo, no fundo da Fibo. 5 minutos não rompeu. Então, se esse 10 fecha assim, ele pode ser uma falha de baixa. A gente vai precisar da confirmação dele na região dos 50% dele. Contra o movimento, cara, muito. Precisa ser bem mais burocrático, né? Por assim dizer, para operar. Porque ao mesmo tempo que esse cara aqui pode ser uma falha, esse 5 aqui pode ser o pullback dessa movimentação negativa que ele fez, né? Para impulsionar esse movimento. Então vai depender. Aí ele vai decidir aonde? No pullback dele, né? Nessa retração aqui, desse movimento positivo. Cara, FIBA é um negócio meio complicado. Vamos ver esse 10. Tá. Que eu preciso do quê? Do teste. Que é o pagamento dele aqui no alinhamento. Que é o ponto que ele respeitou, né? Aí que eu vou precisar da falha, porque também pode ser a impulsão desse movimento aqui de novo. Pode ser a segunda impulsão. Então eu vou precisar da falha aqui. Se eu tiver uma falha bem feita, eu posso até vender até lá. Se esse 2 devolve. Se o 2 devolve, volta para testar, eu posso vender, porque essa venda também pode ser a impulsão desse movimento. Aí, ó. Se ele testa aqui, eu posso vender, porque pode ser a impulsão. Mas também eu tenho que me proteger, porque é um pullback do 10 se eu vendi. Aí ele vai decidir nos pontos de pullback dos menores, né? Tipo, do 1 é aqui, ó. Então se ele ganhou, então aqui ele já pode estar se transformando em impulsão, né? Aí agora, para dar a compra do 10 ele tem que devolver os gatilhos de pullback. Tipo, esse 14 tem que devolver o 12. Aí ele dá a compra de impulsão. Isso, se ele fechar abaixo, eu vou precisar do 2. Agora pelo menos um 2 devolvendo aqui. Ó, agora ele vai fazer essa tentativa de impulsão. Aí se o 3 ficar acima, aí ó, 3 ficou acima, tá? Então aqui a gente precisa de um positivo para confirmar a falha de movimento. Esse positivo é ideal aparecer com esse 2 ganhando. Aí vai ser a quebra do 3, mas de uma forma bem mais confirmada. Deixa eu ver. Só é bom ele testar. Se ele falhar, testa. É, tá. O alvo tá curto, né? O alvo já é aqui. Se ele passar para pagar o diário, aí já estaria com ele, né? Então tá, agora que ele pagou esse 10 no alinhamento, tem que fechar outro 10 rompendo. E a gente também vai ter o pullback da impulsão para alta. O pullback da impulsão, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. E outra a favor do movimento maior, né? Se ele falhar a projeção aqui e esse 2, por exemplo, ele devolve aqui, e esse 2 é o gatilho que startou, que formou esse 3. Então, se esse 2 devolve, faz a impulsão, se o 10 não romper. Aí ele volta pro ponto que o maior respeitou. Enquanto isso, esse 15 aqui, ele ainda era um pullback desse 10. Mas ele pode ser pago. Pode ser pago aqui nesse ponto aqui, ó.
Ele pode pagar até antes, só aqui subir, por exemplo, né? Mas ele vai para impulsionar essa fibra aqui de novo. Aí ele vai para o pagamento dela. Se ele falhar, né? Que ele não falhou ainda. Só uma suposição porque o 10 não rompeu. Tá, o 10 não rompeu. Agora quem vai confirmar isso aqui é o 2 aqui ganhando. Que senão pode ser pro back. O 5 também não deu rompimento. Fez uma falha de projeção. Então se ele falhar aqui, eu posso vender. Que é a impulsão, né? Tá, agora a gente tem uma impulsão de baixa da fibra maior. Vamos ver. Eu já posso proteger, já não tem porque ele voltar, não. Ele tem que tentar fazer esse rompimento aqui, ó. O meu alvo, pronto. O meu alvo é o pagamento dos diários. Aqui, ó. Mas primeiro ele tem que passar daqui, pelo menos, né? Claro que eu não vou aceitar um pullback maior do que esse diário também. Deixa eu ver como é que tá, ó, esse movimento, ó. Aí, ó, tá certo. Veja aqui uns. Que aqui, ó, pelo rompimento do 5, a gente pode ainda ter esse pullback aqui, ó. Tentar impulsionar de novo. Tudo bem que o contexto maior é de alta, né? Que eu tenho uma fibra maior aqui de alta. Mas o menor, ele sempre vai ser pago primeiro, na maioria das vezes. Tipo, eu tenho uma tendência de alta aqui, só que ainda tem uma fibra de baixa. Então, na maioria das vezes, essa fibra vai ser paga para depois ele fazer outra coisa, né? Para depois ele falhar. Tipo, esse 5, por mais que eu esteja em alvo, ele deu um rompimento. Então, até aqui é retração do movimento que a gente tem de impulsão, né? Só vai deixar de ser a partir do momento que ele romper todos os gatilhos que iniciaram essa pernada de baixa. Caso contrário, caso contrário, a gente vai estar vendo um pullback, né? Como esse 10 aqui não rompeu, vamos ver se vai fechar rompendo ou não. Tá, fechou sem romper. Um positivo aqui, por mais que seja tímido, o pessoal já fala que é falha de movimento. Mas isso aqui não tem como. Ó, agora o 30, ó. 30 rompeu o alinhamento. Então o pagamento do 30 é no ponto, no próximo alinhamento que ele respeitou, né? No caso é aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então ele ainda não pagou o 30. Esse 10 pode fechar positivo e o próximo cair. Por quê? Porque ainda tem um movimento de baixa aqui ainda. Acho que no último replay que eu fiz aconteceu isso. No último, no penúltimo, isso aqui acontece direto. Aí se ele passar daí já era. Esse alinhamento aqui é o ponto pullback do diário, que o diário tem que ficar abaixo para pagar o próximo, para depois ele falhar e ir, né? Agora para dar adição de contrato, vai ter que vir outro 1 minuto e devolver. O 10 ganhou um alinhamento, beleza. Aí se ele dá a adição de contrato aqui, fazendo essa falha, aí, ideal agora é ele testar, tá? Se ele testa aqui, ó, dá adição até aqui.
Ele não pode ir direto. Aí agora, como ele fez essa impulsão aqui, ó, eu ainda vou ter esse movimento aqui ainda. No caso, esse movimento aqui, né? Que ele tem que falhar também. Se esse movimento aqui dessa impulsão falha, ele retrai esse movimento aqui mais acima, né? Por isso que eu não gosto de ficar batendo contra movimento de baixo. Tipo, se esse 1 minuto aqui ele ganha aqui, ó, ele retrai o 30 de novo aqui no alinhamento, que foi o ponto que ele rompeu. Eu também vou ter esse pullback de baixo aqui. Até a máxima desse 10, até... Ele pode retrair, buscar o ponto pullback do 33 minutos aqui e cair também, né? E esse 1 minuto aqui ele nem levou a onda. Esperar esse 10 aqui. Poderia ter feito parcial na falha, mas eu gosto de fazer parcial nos pontos que o maior respeitou. Tá, agora esse 15 aqui ele tem que fechar ganhando para buscar o próximo alvo. Se ele fechar sem romper, vai ficar difícil, vai ficar um pouco perigoso. Os 5 minutos não rompeu aqui. Tá. A gente ainda tem esse movimento aqui ainda. Vamos ver. 10 minutos. Tá abaixo dos alinhamentos. E ele mesmo não fechou tocando no semanal, mas ele já deu alvo agora. De novo, né? Só ir filtrando. A gente tem esse movimento maior de baixo. Maior entre aspas. Tudo que subir aqui ainda é retração, né? Querendo ou não. Aí aqui a gente vai ter um movimento menor. Ó, parece que o mercado parece que ele se move. Parece não, né? Ele se move em proporções, né? Os 50% de baixa vai ser o início de uma nova fibra de baixa. Aqui, ó. Aí a menor falha, começa a falhar a maior. É muito lindo isso. Aí, ó, 5 minutos não rompeu. 3 minutos. 3 minutos tá abaixo do 13 aqui. Não ficou acima. Tá estranho isso aqui. Posso até proteger mais. Porque não tem porque ele passar desses pontos aqui. Buscou o pullback do 45 agora. No alinhamento que ele rompeu. Tentativa de impulsão. Pronto. Meu alvo é aqui, ó. Os pontos que o maior respeitou. Chegar aqui eu vou proteger mais. Tá, assim tá bom. Proteger 300 pontos. Já veio do alvo mesmo. Tirar eu espero compra. O 3 rompeu. É pro back dele. Aí. Impulsão, pagou o menor. Agora vamos ver se ele vai conseguir permanecer abaixo. Cara, aqui é muito. Deixa 300 pontos aqui mesmo. Aqui a chance de devolver é muito alta. Dele subir agora. Então ou eu zero na mão, os 400 pontos, ou eu espero tirar mesmo. Porque ele ainda não falhou baixo.
Ó, o 5 tá rompendo, o 10 tá rompendo. Então isso aqui, querendo ou não, ainda é um pullback. Aí eu vejo, né? Isso aqui já é 50% da minha meta. Ó, o 3 fez uma falha de baixo, mas é no pullback do 10, aí então complica, né? Então ele tem que confirmar o 3 no 50% dele e não pode passar direto. Porque se ele for pro back do 10, ele vem aqui pra passar direto. Esse 10 aqui, ele também pode ser um falso rompimento, porque os maiores não romperam, né? Mas é isso, né? As confirmações vai ser sempre nas regiões de 50%. Aí, ó. Agora ele vai tentar impulsionar esse movimento. Aí, se ele falhar aqui, grande probabilidade de ele voltar para dentro do movimento, né? Onde o 30 não rompeu, voltar aqui para dentro dessa salada. Caso contrário, ele vai fazer o previsto do pré-análise, né? Mas já pagou o pré-análise, na verdade. Que era buscar esses pontos aqui, ó. Pagar o diário nos pontos que ele respeitou. Ele pode, o micro pode até esticar e pagar a mínima dele. Mas aí, se os outros começarem a devolver, aí tem a probabilidade de ele querer pagar, fazer uma retração mais acima dessas fibras micro, ou pagar a fibra do diário, né? Que é de alta. Só observar a fibra. Retraiu e impulsionou. Deixou um novo movimento. Tá retraindo e tá impulsionando. É que o povo botou na cabeça que, tipo assim, isso aqui já é a falha do movimento de baixa. Falhou tudo. Só por conta do desenho. Cara, tipo, pode até subir. Mas isso aqui não é tão probabilístico. Probabilidade dele fazer uma segunda impulsão, ó. É que isso aqui é um candle de retração, ele faz a retração e pagamento aqui embaixo. Essa é a probabilidade, né? Só que aí entra dilemas, né? Tipo, por exemplo, aqui o 10 minutos não rompeu. Então os menores que ele podem estar fazendo falso rompimento. Vai depender do fechamento de 60 também, né? Do jeito que o 60 vai fechar. 60 fecha falhando a projeção. É, foi isso. 60 fechou falhando a projeção, mas deixou um rompimento. Então, cara, que a gente ainda vai ter pullback ainda. Ele começa pagando os menores. Pra depois retrair os 60. O ponto de pullback dele tá aqui em cima. Vou manter aqui os 300 pontos. Aqui é o local de adição de contrato para voltar para cá de novo. Que é os pontos que o 60 respeitou. Aí, ó. Que eu tinha falado. Mas aqui eu não tenho garantia nenhuma que isso aqui não é um falso rompimento. Por causa desse diário aqui, ó. Mas também esse diário pode ser impulsão, né? Aí pode ser um tanto de coisa. Pode ser. Tem hora que o Alberto fala que isso aqui é uma possível falha de alta. Mesmo estando aqui em cima. É de interpretação. Eu gosto de olhar FIBO. Eu tenho essa de baixo. Deu alvo. Não rompeu. Então os pontos de alvo vai ser os pontos que ele não rompeu, né? Aqui, ó. Não deixou adicionar, né? Não retraiu. Agora eu só vou aceitar pullback, no caso, agora que ele pagou o diário, desse movimento aqui, ó. Desse movimento que ele formou.
Então meus pontos de pullback é aí mesmo, onde ele tá. Se ele passando daí já vai me tirar já. Só vou aceitar pullback até aqui. Esses pontos aqui dessa fibra. E ele cumpre, né, cara? É impressionante. Sessenta foi sem retrair. Eu não gosto quando isso acontece. Aí, ó, fez a impulsão agora. Esses pontos aqui. Então, pro back que ele tem é mais curto ainda. Agora é assim, ó. Desse movimentinho aqui. Que ele tá fazendo. Agora tem outro mais curto ainda. Mas se ele ganhar aqui, ele já começa a falhar esse pullback curto. Aí, se ele falha esse movimento, vai retrair esse. Aí, ó. Aí ele volta para esses pontos aqui, ó. Pra esse diário. Aí, como esse diário já foi testado, as ordens aqui já foram consumidas, ele pode passar. Pode romper. Aí, ó. Vamos ver se vai tirar. Provavelmente, né? Pronto. Aí, ó. Até a última fibra falhada. Para retrair a maior. Isso aqui ainda é retração, né? Isso aqui ainda é uma retração para cair. Mas agora que ele pagou esse diário aqui, ó. Se ele começar a devolver os pontos que o diário respeitou, pode ser a impulsão do diário, né? Desse movimento aqui. Mas o ideal é você esperar rompimentos para cima, né? Que ele forma a estrutura, volta pro back, confirma. Agora a gente vai ter esse M15 aqui fechado. E já deu esse alvo. Aí, ó. Isso aqui pode ser um pullback e ele pode se pagar lá no fundo. Mas ele já pagou o diário e devolveu os pontos que o diário respeitou. Então eu sou bem mais meter uma compra no 50% desse 15 do que fazer uma venda no topo dele, depois dele já ter pago tudo, né? Que aqui nesse 50% e no fundo dele ele vai decidir, né? Se ele já vai fazer impulsão ou não. Na verdade, é nessas horas que ele fecha abaixo e sobe, né? Que ele volta em V, no caso, quando ele já terminou de pagar tudo. Sempre o que vai determinar os fechamentos, né? Já está mais em cima agora, pode querer impulsionar de novo. Aí o pagamento dele vai ser aqui nos diários, né? Aí vai ser a retração dos gatilhos positivos, tipo desse 10 aqui, ó, que vai fechar. A retração dele vai ser uma possível tentativa de impulsão dessa fibra aqui de novo.
Ó, ele pode subir daí, ó. Porque ele já abriu testando os pontos de pullback dele. Ele já abriu testando, então ele pode ir direto. Nesse próprio M1 aí, ó. Ele já pode querer pagar. Só que tá muito em cima, aí você tem que usar o pensamento crítico, né? Eu prefiro comprar mais embaixo, que pelo alinhamento, tudo mais. Ou então ele joga um positivo devolvendo. O alinhamento agora eu compro. Ele testou de novo, ponto de rompimento 10. Vamos ver. Tá esquisito isso aqui. Vou esperar um movimento melhor. Ou uma retração maior. Vamos ver se ele vai falhar. Já falhou. Vou daí mesmo. Aí a proteção já é aqui em cima já. No caso a proteção já seria aqui em cima. Fazer uma parcial. Pronto. Vou afastar do preço, porque ainda é uma retração. Essa entrada aqui. Eita, prelo. Tá, a gente ainda tem esse pullback da impulsão aqui ainda, né? Para administrar o trade. Se ele ganhar aqui, pode varrer para baixo. Ah, se ele subir, eu vou com o contrato mesmo, tá bom? Essa região tá complicada. Essa entrada aqui é por causa da falha de movimento que ocorre, ó. Se você for olhar um time menor, por exemplo. Mas nem precisa olhar. Retração e impulsão no ponto de pullback do 10 para pagamento dele. Agora ele vai entrar nessa retração aqui, que se for para fazer impulsão ele vai passar direto. Aqui a gente tem um negócio bem legal agora, que ainda é retração, né? Então aqui a gente vai se basear nos fechamentos, né? Tipo, esse 30 fechado assim tá lindo, né? Pra ele subir pra caramba. Aqui eu posso, tipo, não devolver 140 pontos, ou ir gerenciando. Bora ver os fechamentos. Se ele fechar rompendo aí, fica lindo, né? Ó, não rompeu. Proteger aqui pelo menos 250 pontos. Aqui, ó, ponto pro back dele. Não precisa voltar mais que isso, né? Se ele voltar mais que isso, tipo falhar esse 3 aqui, ele pode retrair até mais embaixo. Aí fica melhor pra mim comprar, né? Claro que é aqui, 10h30 ainda. Vou puxar pra aqui, ó. Se ele tirar, eu já encerro o replay logo. Vai dar a meta mesmo.
Aqui, ó. Ponte pro back dele. E alvo aqui. Tração, impulsão. Posso até deixar sair dele em cima e encerrar o replay. Se ele for lá, ou ele vai, ele volta, literalmente. Aí é o ponto. Tradução de contrato, pra. Ó, pode dar até adição aí, ó. Adicionei. Eu já vou livrar da adição aí em cima já. Pronto. Eu já livrei da adição. Agora eu posso até proteger na meta. Aí. Protegi curto demais, mas tá bom. Pra ter protegido aqui embaixo. Eu arrastei a ordem muito rápido. Não vi onde eu soltei. É, mas é isso aí, né? Foi o que deu pra fazer aí nesse dia. Eu achei o dia bem, sei lá, bem explicativo. É isso aí. Valeu.